marcas de um coração arrependido. O Salmo vai esboçar exatamente quais são as marcas deste coração. Se você tem um coração arrependido, então veja se você se encaixa nestas descrições. Porque na verdade, todos nós somos pecadores. Nós somos tão pecadores quanto as pessoas que não estão aqui, que não vêm à igreja, que não têm comunhão. Somos pecadores também. Vou pedir que conversem baixinho aí em cima, por gentileza. Então, todos nós somos pecadores. Mas, então, qual é a diferença de nós que estamos vivendo diante do Senhor? Nós somos pecadores, lá fora, eles são pecadores insensíveis. Se tem consciência, não dão a mínima para ela de que estão em pecado. Mas nós somos pecadores arrependidos e somos sensíveis. Quando a gente peca, a gente sente a tristeza. Às vezes demora um pouco para a gente cair em si. Mas se a gente está pecando e não tem mais nenhuma sensibilidade, então nós apagamos ou jogamos lá para o cantinho do nosso, bem no escuro, bem nas profundezas do nosso coração, o Espírito Santo. Então, o mundo é um pecador insensível, mas nós somos pecadores arrependidos. O mundo, eles são pecadores culpados, mas nós somos pecadores perdoados. O mundo é de pecadores perdidos, a humanidade, mas nós somos pecadores que foram salvos. O mundo está vivendo e andando no pecado, mas nós não estamos andando nem vivendo no pecado. Nós podemos até pecar, sujar nossa mão, nosso coração, mas não vivemos no pecado. Senão não temos condições de estar aqui, entre os filhos de Deus. Nós pecamos, mas não vivemos no pecado. Quem vive no pecado não pode ficar aqui. Entre os filhos de Deus não pode constar nem no hall de membro. Vive no pecado. Nós pecamos, mas não vivemos no pecado. O mundo está preso ao pecado. Não consegue escapulir. Sua carne não deixa. O mundo em que ele está aliançado não deixa. E principalmente Satanás não deixa. Às vezes o Satanás não faz nenhum esforço. A própria carne da pessoa, o próprio mundo já faz o trabalho para ele. Nós culpamos demais Satanás pelas coisas que a gente faz, quando na verdade somos nós. Tiago alerta muito bem para isso. São as nossas concupiscências que nos levam a pecar. Nossos desejos maus ou desejos impuros. Nós somos, então, presos. Aliás, o mundo é preso pelos seus pecados, mas nós somos libertos do poder do pecado. O pecado não mais domina sobre nós. Ele pode criar incitações, tentações, seduções, mas eu tenho, pelo poder do Espírito Santo, a capacidade de dizer não ao pecado. Então, alguém disse apropriadamente, está ali, o cristão que parou de se arrepender, parou de crescer. Nós temos que viver como cristãos em permanente estado de arrependimento. Falei uma palavra indevida. Tratei alguém inadequadamente. Tomei uma atitude que não devia. Corrompi. Vi algo que não devia ter visto. Fiz um negócio que não fiz. Se a gente não viver arrependendo-se, mas não é arrepender para poder cair de novo, não, é arrepender para tentar não fazer mais.
E mesmo que faça, não foi porque desejou fazer. Foi porque foi fraco. Mas, então, em outras palavras, o cristão que parou de se arrepender, parou de crescer. Então, meus irmãos, como age um pecador arrependido? E Davi, aqui, esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos ensinar. Em primeiro lugar, ele confia na misericórdia de Deus. Confia na misericórdia de Deus. Por isso ele vai dizer: tem misericórdia. Para construir isso aqui, eu juntei 5 versões. NVI, a Revisada Fiel, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Almeida Revisada, a Nova Versão Transformadora. Então, para tentar entender exatamente o que está ali. E eu vou, então, de vez em quando, repetir. Ali só tem a tradução NVI. Então, alguma palavra que também possa enriquecer. Então, tem misericórdia de mim. Em a outra versão, compadece-te de mim, ó Deus, por seu amor, por tua benignidade, por causa do teu amor, por tua grande compaixão. Quer dizer, tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, apaga os meus pecados. Então não é possível você pedir perdão se você não confia num Deus misericordioso. E olha que a palavra aqui é misericórdia, não é a palavra graça. Misericórdia, sim, é o que Deus deveria nos dar, porque a gente merece, mas Ele não dá. Sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Então, quando pecamos, nós pedimos a misericórdia dEle, que nós merecíamos todo o peso do pecado sobre nós, mas por sua misericórdia Ele não dá. Então, em primeiro lugar, a gente precisa confiar na misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, e Ele é apaixonado por gente que se arrepende, sinceramente. Ele sabe que a gente é humano, Ele sabe das nossas misérias, mas Ele vê alguém quebrantado, e é isso que Deus viu em Davi. Davi, você não é fácil não, mas o seu coração, eu sei que é um coração arrependido, eu vejo, eu conheço, coração quebrantado. Então ele confia na misericórdia de Deus. Segundo, reconhece o seu pecado. Reconhece. O problema é que as pessoas às vezes não reconhecem. Estão recebendo sinalizações, isso aí não está muito certo, reveja aí, que nada, não tem problema. Ele vai arranjar até texto bíblico para justificar o seu erro, a sua insistência naquela atitude, naquele comportamento, naquela maneira de falar. Se a gente não reconhecer o nosso pecado, não tem por que pedir perdão, não tem por que se arrepender, então vamos seguindo ladeira abaixo. Verso 2 vai dizer: lava-me, ou isto é, purifica-me completamente, de toda a minha culpa. Então, ele reconhece a minha culpa, ou iniquidade, ou todas as minhas maldades, é o que ele está dizendo, e purifica-me, e lava-me do meu pecado. Verso 3, pois eu mesmo reconheço, estou ciente das minhas transgressões, eu conheço bem os meus erros, eu me conheço, sei que sou arrogante, sei que sou orgulhoso, sei que sou vaidoso, sei que sou um destemperado, falo que não devia,
falo sem pensar, tenho pensamentos maus, eu sei, tenho olhos lascívios. Você precisa ter consciência, e que a sua consciência te alerte. Peraí, rapaz, peraí, irmã. E você tem um Espírito Santo que incomoda esta consciência. E se ele está vivo em você, se ele tem lugar de primazia na sua vida, você vai ter um aliado para ajudá-lo a vencer suas fraquezas. Então, o verso 3 vai dizer: pois eu mesmo conheço as minhas transgressões, eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado sempre me persegue. Sempre me persegue. Todos nós temos uma área da nossa vida que é a fraqueza. É o jogo, é promiscuidade, é pornografia, é mentira, é o destempero, é a fofoca, é falar demais, é dar um jeitinho, fazer um jeitinho brasileiro nas coisas para dar certo, quebrar regras. Você se conhece, e essas tentações para você continuar sendo assim te perseguem. Em outra versão, está sempre diante de mim. Nossos pecados, meus irmãos, vão nos perseguir. Vamos ter que lidar com as consequências deles, ainda que perdoados. Nossos pecados nos perseguem até depois de perdoados. Que os nossos erros foram erros e a gente vai ter que administrar agora, reparar, pedir perdão, consertar. Mas aquilo vai voltar ao seu coração muitas vezes. Você vai dizer, eu sou, você vai dizer, eu fiz, mas Deus me perdoou. Sim, Deus te perdoou. Mas ficou aquela mancha lá na sua história, no seu passado. Você vai ter que lidar com isso, quebrantadamente. E Davi lidou com o seu pecado durante muitos e muitos anos, ainda que perdoado, com a consciência. Vejam este pensamento de alguém que eu li. O arrependimento começa na humilhação do coração e termina onde? Na reforma da vida. Então, quando a gente se arrepende, aí a gente humilha o nosso coração. Eu sou um miserável, eu sou uma pecadora, eu não devia ter feito, eu errei. Mas não adianta só sentir tristeza. Tem que consertar, reforma a vida, reforma o caráter, conserta o erro. 3, um coração arrependido tem consciência de que todo pecado é primeiro um pecado contra Deus. Você está prejudicando alguém, você não, antes de prejudicar essa pessoa, intencionalmente, claro, você prejudica sem intenção, ou quando você fala mal, ou quando você diz, faz alguma coisa ruim, que aquele pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Veja o que Davi disse, verso 4a. Contra ti fiz o quê? Pequei, e fiz o que tu reprovas. Em outra versão, e fiz o que tu detestas. O que é mal diante dos teus olhos, à tua vista, eu fiz.
Então, este pecado, qualquer pecado, qualquer mentira, é contra Deus. Davi não está dizendo aqui que ele não pecou contra Betseba. Embora Betseba tenha a responsabilidade dela, mas Urias não. Ele não está dizendo que não pegou, mas eu pequei sobre tudo isso, além de prejudicar isso, mas eu pequei contra ti. Contra o Senhor. Essa consciência as pessoas não têm. Estão pecando contra Deus. Então, antes de pecar contra alguém, pecamos contra Deus. 4. Um coração arrependido aceita a repreensão e a disciplina de Deus. Você está arrependido, Deus te perdoou, mas pode ser que você tenha disciplina a encarar. É como um filho que faz uma coisa errada e a gente, tudo bem, está perdoado, pode voltar à sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Tem pai que faz isso, ou mãe, é uma irresponsável. O perdão não nos tira da responsabilidade de pagarmos pelos nossos erros. Verso 4b. De modo, vamos ler juntos? De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. É justa a tua sentença, seja qual for, tens razão em me condenar. Estou arrependido, mas pode mandar a bordoada porque eu mereço. Ela vai me fazer bem. Em outra versão, tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgar. Deus é inculpável. Quando Ele nos disciplina, nós temos que aceitar humildemente. É preciso que a gente tenha sensibilidade para crescer, e mesmo estando sofrendo, por causa dos nossos pecados e por causa das circunstâncias do mundo em nosso redor. Todos nós sofremos. Talvez a gente seja partícipe, de alguma maneira, desta pandemia. Nós não fomos obedientes, nós não fomos humildes, não fomos submissos, fomos displicentes, não acreditamos na ciência de Deus, que Ele dá sabedoria aos homens, e vamos assim, recebendo a disciplina de Deus. Nós fazemos as coisas que não devíamos, compramos aquilo que não podíamos comprar, nos endividamos mais do que deveríamos fazer, aí o nosso nome está sujo, aí vem as pauladas, as dificuldades. Nós falamos mais do que devíamos ter falado, pedimos perdão, mas agora a gente vai sofrer as consequências por causa disso. Veja o que John Stott disse. A fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo, juntos, arrependimento. Então, se você tem uma fé em Jesus Cristo, essa fé em Jesus Cristo tem que ser acompanhada por um arrependimento que rejeita o pecado. 6º, ou 5º, um coração arrependido sabe que tem uma natureza inclinada ao pecado. É isso que você precisa estar sempre atento. Não confie na sua carne. Ela é traiçoeira. Ela é inclinada para o pecado. Ela não é inclinada para o bem. Ela é inclinada para o mal. Não acha que você não vai pecar. Não acha que você vai beber um pouquinho e aí eu controlo. Nós batistas preferimos a não beber.
Nada de beba com moderação. Não jogar. Eu tenho quase certeza no meu coração que muitos irmãos jogaram na Mega Sena. Vai jogando. Vai jogando. Vai perdendo o seu dinheiro, vai gastando dinheiro, como diz o profeta, naquilo que não é pão. Depois você vai ser como milhões estão. Esposos de irmãos que esposos não crentes, estão aí. Gasta tudo num jogo. Gasta tudo no álcool. Inclinado ao nosso pecado. Veja o verso 5. 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Consciência, nasci com essa herança do pecado. Eu nasci em iniquidade, e em iniquidade fui formado. Tenho sido pecador, em outra versão. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Sim, desde o dia em que concebeu a minha mãe, tenho sido mal desde que nasci, em outras versões. Em pecado me concebeu minha mãe, aí vai. Nós herdamos a herança do pecado, infelizmente. Então nossa luta é contra nós mesmos, nossas inclinações. Não nascemos, meus irmãos, com o vírus do pecado e temos que sempre nos vigiar, nos vacinar. O vírus da Covid vai ficar aí, como o vírus da influenza, vai ficar. Eu é que tenho que me prevenir. Vou ter que me vacinar. Me vacino com oração, me vacino com a palavra, me vacino vigiando, me vacino tomando as providências. Não vou para ambientes contaminados, porque eu vou me contaminar com pecado. É a mesma coisa. O grande pregador Spurgeon disse, Charles Spurgeon, pecado e inferno estão o quê? Casados. A não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. As pessoas não sabem que o pecado e o inferno estão casados. A única maneira de separar essa união fétida é o arrependimento. A conversão. Voltar atrás. 6, um coração arrependido sabe também que é Deus quem dá os recursos para não pecarmos. Que maravilha! Temos uma inclinação, mas é Deus que dá os recursos para não pecarmos. E nós aqui viemos aqui todo domingo, quarta-feira, nas rádios, nas nossas leituras, nas nossas devocionais, nós estamos sempre nos abastecendo destes recursos para não pecar. Gente que não vem à igreja, gente que não tem vida devocional, está vulnerável ao pecado. Por isso que essa pandemia derrubou muita gente, porque ficaram longe dos recursos. Veja o verso 6. Sei que desejas, que amas, no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. A sabedoria. Quer dizer, no oculto tu me ensinas a sabedoria. No secreto da minha alma. Então é um ensinamento de Deus. Meus irmãos, eu tenho sensibilidade do que Deus deseja. Honestidade, justiça. Então, isso tem na lei de Deus. O coração nosso já está programado para se defender do pecado. Temos palavra, temos oração, temos o Espírito Santo, temos o conhecimento da vontade de Deus.
Então estamos Deus nos programou para isso, nos deu o seu Espírito, a sua palavra, o seu recurso, e acima de tudo nos deu a possibilidade de nos arrependermos. 7, coração arrependido quer manter-se limpo e purificado. Se você se arrependeu, não é para ir sujar de novo. Então, você mudou a sua natureza. Você não é mais porco, saiu do chiqueiro, você dá um banhozinho no porco, mas daqui a pouco o porco vai voltar para o chiqueiro, porque a natureza dele é essa. Mas você não. Nós não somos mais porcos. Somos novas criaturas, lavadas, remidas por dentro. Ainda que sujo no meio do nosso trabalho, com graxa, com não sei o quê, mas é puro, limpinho por dentro. Purificado, ele vai dizer, verso 7, purifica-me com um hisopo, ou tira de mim o meu pecado, e ficarei puro, limpo, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 10. Dou um pulinho aqui para o verso 10. Vamos juntos? Cria em mim um coração puro, ó Deus. Então é isso, dá-me, Senhor, uma nova vontade de ficar firme. Dá-me um espírito estável, dá um espírito firme. Eu quero ser limpo, mas não quero ficar atendendo o desejo da minha carne para de novo me sujar. Ajuda-me a ser estável, firme, equilibrado. Não quero ficar toda hora me arrependendo pelo mesmo pecado. Dá-me um espírito estável, firme. Grande pregador A.W. Tozer vai dizer: expirar é tão necessário à vida quanto inspirar. Para recebermos a Cristo, é necessário rejeitar tudo que tem em nós contrário a Ele. Para receber o oxigênio, eu jogo para fora o gás carbônico. Jogo para fora a sujeira. Jesus é o nosso oxigênio. Ele entrou em nós, não há lugar para tudo que não tem nada a ver com ele, tem que sair. 8, coração arrependido deseja viver novamente o prazer de ser um perdoado e salvo. Porque se você é salvo e é perdoado, mas está sempre caindo, ou sempre caindo, às vezes está caído e fica ali, você não vai ter alegria da salvação, você não vai ter certeza de salvação, você não vai ter prazer nas coisas de Deus. Veja o verso 8: fazem-me ouvir de novo júbilo e alegria. Por que será que eu não estou mais alegre com a igreja, com a Bíblia, com cânticos do Senhor, com a oração? Algumas coisas devem estar ocupando prioridade no meu coração. E aí eu vou agora ficar vulnerável. Torna-me de novo, o júbilo e a alegria. Os ossos que esmagastes exultarão. O meu sofrimento é grande, agora eu quero que esse sofrimento acabe. Faz-me ouvir outra vez, em outra versão, o som de alegria e de felicidade, para que se regozijem os ossos que esmagastes. E os filhos de Deus esmaga mesmo, gente.
Mamãe era danadinha para bater. Também eram 6 filhos, não era moleza não. Ela batia aos lotes. E a gente aprontava. Mas mamãe não batia no filho do vizinho. Não é dele, não é dela. Ela não tem responsabilidade com ele. Fazia coisa tão errada quanto nós, ou pior. Mas Deus bate nos filhos que Ele ama e disciplina. Hoje à noite nós vamos falar sobre o dilema de Asaf. Por que os ímpios prosperam? E às vezes você padece. Asaf entrou nessa crise e depois descobriu algo espetacular. Deus disciplina a gente para a gente ter a nossa vida firme. Verso 9. Esconde o rosto, a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Não olhes, em outras versões, não olhes mais para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Agora o verso 11. Não me expulses, lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O pecado vai eliminando, vai empobrecendo a presença do Espírito Santo na nossa vida. Em algumas versões está aqui santo com letra minúscula, Espírito, porque ainda não havia aquela consciência da terceira pessoa da Trindade, assim, plenamente. Então, aqui Davi estaria chamando de o Espírito de Deus como santo. Mas é o Espírito Santo mesmo. Não instigais o Espírito, não entristeçais o Espírito. Não tire o poder do Espírito Santo. Você não pode tirar o poder do Espírito Santo, mas pode tirar o poder dele influenciar em sua vida, dele te abençoar. Verso 12. Devolva-me, dá-me novamente, restitui-me, torna a dar-me, em outras versões, a alegria da tua salvação. Davi não perdeu a salvação, ele perdeu o quê? A alegria. Claro. Quem é que fica alegre quando peca? A não ser que não tenha salvação. Aí você vai ficando triste. Sustém-me com um espírito pronto a obedecer. Pronto a obedecer. Com um espírito voluntário. Um espírito obediente. Me dá um espírito obediente à tua palavra. Me dá um espírito dócil. Não me dá espírito rebelde, não. Eu quero testar as coisas. Me dá um espírito voluntário, que eu voluntariamente desejo não pecar, desejo não fazer coisa errada. 9. Coração arrependido. Sabe que só pode ministrar se tiver a sua vida correta diante de Deus e dos homens. Eu não posso estar aqui se eu estou em pecado. Nenhum desses irmãos que ministram aqui pode fazê-lo se está em pecado. Se está em pecado, tem que corrigir. Se não, está afrontando a Deus, blasfemando contra Deus. Os irmãos que estão aí cantando, adorando, prestando o seu culto, se estão em pecado, meus irmãos, não tem como fazer isso. Sua adoração não será inútil, porque Deus conhece o seu coração. Não adianta vir à igreja para o pastor ver, os irmãos verem que você está vindo, mas se tem ainda uma vida oculta nas trevas, uma parte da sua vida, você detona todas as coisas, todas as coisas boas que eventualmente você queira fazer de aparência. Veja o verso 3. Eu só posso fazer alguma coisa para o Senhor se eu tiver coração limpo, perdoado.
Então, veja essa expressão então do verso 13. Então, depois de perdoado, depois de restituído da minha alegria da salvação, então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Que moral eu tenho de ensinar às pessoas alguma coisa sobre perdão, graça, não pecar, viver fazendo a vontade de Deus, se eu não tenho, não estou em condições? Só então eu ensinarei aos transgressores o teu caminho, para que os pecadores se voltem para ti. Como é que eu vou mandar o pecador se voltar para ti se eu não estou diante de ti? E tem muito, desculpa a expressão, tem muito picareta fazendo isso nessas igrejas por aí. E não somente os líderes, muitos irmãos. Em outra versão, então ensinarei aos desobedientes as tuas leis. Se está em pecado, está em desobediência. Verso 14. Lava-me da minha culpa, dos crimes de sangue, ó Deus. Da culpa dos crimes de sangue. Davi tinha uma culpa de crime de sangue. Talvez ele não fosse culpado das muitos soldados que ele e o seu exército matou na guerra. Era matar ou morrer. Mas quando era intencional, sem defesa, motivo egoísta, maldade pura, é um crime. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará. Perdoado, a minha língua aclamará, cantará alegremente da tua justiça, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Verso 15. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Em outras palavras, o Senhor põe palavras certas na minha boca e eu te louvarei. A gente só faz isso se está redimido, perdoado. 10, penúltimo, coração quebrantado, sabe que perdão não se compra, mas que é resultado de um coração quebrantado. Você não pode comprar perdão. Veja o que o salmista diz, verso 16. Não te deleitas, não te comprases com sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Eu pisei na bola, eu vou dar muito sacrifício para ele, e aí ele vai ficar calminho comigo, vou aplacar a ira dele. Como o profeta Miqueias disse, lá, Miqueias capítulo 8, capítulo 6, verso 8, o pessoal disse, o que tu queres? Queres então 1000 novelhos? Queres então 10.000 não sei o quê? Assim tu vai ficar satisfeito? Comprar a Deus para pagar os seus pecados? Não. Eu sei que isso não resolve. Dá muitas ofertas, dá muito dízimo, dá muito... fazer muita obra social para cobrir o meu pecado, não, isso não resolve. Tu não queres que eu ofereça sacrifícios em troca de perdão de pecado, como a igreja de então, lá da Reforma, queria, pagando um dinheirinho, você ganha penitência, indulgência, está perdoado, bota aqui o dinheiro, um dinheirinho na caixinha e você terá o seu perdão redimido no céu. Era uma musiquinha que eles cantavam lá, arrecadando dinheiro. Não. Se eu te oferecesse holocausto, não te deleitarias, se não tiver um coração arrependido, sinceramente. Verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Eu errei,
eu pequei, eu sou um miserável, vou consertar, vou retribuir a quem prejudiquei. Quer dizer, retribuir não, vou compensar, vou devolver-se, vou reparar. Então, o texto do verso 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Isto é, um espírito que está submisso a Deus. E ele vai dizer: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, o que diz? Não desprezarás. Não desprezarás. Tu não vai rejeitares um coração humilde e arrependido. Sacrifícios, dízimos, dedicação, cantar no coro, muitos ensaios, muito ativismo. Isso não vai resolver se você não acertar a sua vida. Arrependimento, meus irmãos, não é um orgulho, não é orgulho ferido por ter feito algo que frustra o seu plano. Tem gente que às vezes fica triste, puxa, não devia ter feito aquilo lá, por isso que deu errado. Aí você fica com aquele orgulho ferido, e aí aquele orgulho ferido produz tristeza, e aí isso não é arrependimento, você está atendendo o seu ego. A psicologia chama isso de remorso. Remorso por não ter feito o que devia ter feito. Não necessariamente questões morais. Remorso. Arrependimento, meus irmãos, é tristeza diante de Deus por um erro moral nosso. Por último, então, um coração perdoado se expressa com ações de graça e o serviço cristão. Só depois de perdoado você vem, traz o seu dízimo, dedica-se ao Senhor, vai ensinar as pessoas, vai ministrar a outras pessoas, vai cantar. Antes disso, aquilo tudo vai ser inútil. Mas também um coração perdoado que não faz nada disso, que perdão é esse? Que não te leva a envolver-se com a obra de Deus, a sustentar a obra de Deus, a fazer da obra de Deus, fazer a obra de Deus crescer, a obra missionária. Verso 18: por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Faze bem a Sião. Aqui a Sião é um monte lá onde estava Jerusalém. Segundo a tua boa vontade, ergue os muros de Jerusalém. Parece que aqui, quando ele escreveu, os muros estavam caídos lá, de alguma maneira. Não há referência de que sejam muros morais que estão caídos. Então, às vezes Deus deixa os muros caídos porque não tem arrependimento. Às vezes Deus deixa as coisas se deteriorarem na minha vida, na minha família. Não que Ele faça isso, Ele só deixa. As coisas só dão errado. Especialmente com os filhos de Deus, só dão errado. Ah, mas o ímpio está dando certo. Deixa o ímpio para lá. Deus está cuidando de você. O ímpio, ele sabe como cuidar. Então as coisas estão dando errado. Então, os muros da sua casa, alguns alicerces estão na sua vida profissional. Então está faltando arrependimento. Então, aplique isso. E, finalmente, então te agradarás dos sacrifícios. Sim, só depois de um coração arrependido é que você tem direito, aliás, não é bem direito, você pode ter certeza que Deus vai aceitar seu dízimo, sua dedicação, seu amor, sua obra social, isso, aquilo outro. Porque você está limpo diante de Deus. Então, terás prazer em receber, Ele terá prazer em receber os nossos sacrifícios, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos
serão oferecidos sobre o teu altar. Termino com um pensamento que li. O arrependimento não é uma ideia, é uma ação. Estou tão triste. Há um hino do cantor cristão que diz que o chorar não... Quem conhece a música antiga? O chorar não salva. Tem gente que, meu pecado. O chorar não salva. Tem que ir mais além do que chorar. Tem que ir mais além do que você se arrependeu, mas agora mostra, como Jesus disse, frutos de arrependimento. Tem gente que reconhece o pecado, mas não tem frutos de arrependimento. Deus nos abençoe, nos ajude e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua presença sobre nós e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto. Não abaixe o seu rosto de tristeza. Levante o seu rosto sobre nós e nos dê perdão e paz. Amém.